Ô Edgar, o Breno levantou uma super bola para você cortar, hein? Né? O Vamos lá. debate, o que eu não sei se você estava assistindo, o que o Breno traz, parece correto, é que o Boulos tem 2 lugares para tirar a voto, para poder subir essa montanha tão íngreme. Convencer quem não votou, né, quem se absteve a votar, a abstenção histórica em São Paulo, uma das maiores, talvez acho a maior da história, 25%, um quarto do eleitorado não foi às urnas. E o segundo é, de fato, pescar na piscina do Marçal, do eleitorado do Marçal, né? Não do Marçal como liderança da sua, ele não tem outra saída para o Boulos, e de certa maneira, ontem ele já fez isso, naquela entrevista lá na CBN, Globo, tal, que foi o Nunes não foi, mas mandou seus representantes para a entrevista, né? Onde era como se ele estivesse debatendo com o Nunes, né? Falando do eleitorado do Marçal, das propostas do Marçal e tal. E ele falou das redes sociais. Ele falou, nas redes sociais dá para notar um desconforto do eleitorado do Marçal com a opção pelo Nunes, apesar do eleitorado ter migrado 84% para o Nunes, segundo o Datafolha. Como é que está essa questão nas redes sociais? Trago boas notícias. Vamos colocar ali o slide que eu fiz. Trouxe só um slide hoje que é simples, mas revelador. Bom, primeiro que assim, o Boulos está na frente do Nunes, como era esperado, em todas as redes, né? O Ricardo Nunes só consegue emplacar o Instagram ali acima das outras redes. Mas olha que interessante. O número de reações do Boulos no TikTok. É muito importante isso. Porque o eleitorado do Marçal, o eleitorado típico do Marçal, está no TikTok. É um eleitorado jovem que tem essa linguagem do TikTok, né? De vídeos rápidos, diretos, envolventes. E o Boulos, isso são dados só da semana, só depois da eleição, de segunda para cá. Porque o dia da eleição é um dia atípico, vamos dizer assim. Só para dizer, gente, TikTok é a linha número 3 aqui do Guilherme. Você contar de cima para baixo, 1, 2, 3, é o TikTok do Boulos. Aí a última linha lá embaixo é o TikTok do Nunes. Números, então, Boulos tem 463.700 seguidores, o Nunes tem 17.400. O Boulos tem 377 mil reações, o Nunes tem 3 mil. Né? Comentários, o Boulos tem 43 mil, o Nunes tem 847. Postagens, o Boulos tem 164, o Nunes 91. Engajamento do Boulos, 7,24%, do Nunes 1,53%. Esse é o cenário no TikTok, né, Edgar? E é muito bom para o lado do Boulos esse cenário, né? Agora, tem um dado impressionante nessa tabela para quem acompanha monitoramento de redes sociais, que é o engajamento do Boulos no Instagram. 26%. Isso é um engajamento absurdo. Absurdo. Explica, o que é engajamento? É o percentual de pessoas que reagiram no perfil. Então, da totalidade de seguidores, 26% deles reagiram. Curtiram, comentaram, compartilharam, etc. Eu, em todo o tempo que eu tenho aí de monitoramento de redes sociais, o maior engajamento que eu tinha visto até hoje era na casa dos 17%. Eu nunca tinha me deparado com um engajamento de 26%. O Marçal não tinha engajamento desse tamanho. É que ele tinha uma base muito maior de seguidores, né? Mas ele não tinha um engajamento de 26%.
Então, esse engajamento está absurdo. E aí uma observação, né? Estatisticamente, em tese, quanto maior a base, tendencialmente menor o percentual de engajamento, claro. Né? Quanto mais gente... Mas aqui, ó, ao contrário. A base do Boulos é mais do que o dobro da do Nunes. Ele tem 240... Não, ele tem... 2 milhões. 2.442.000 seguidores. O Nunes tem 1.038.000, portanto, menos da metade. Então, em tese, quem tem menos seguidor tende a ter um engajamento maior. Tá certo? Aí, mas não acontece isso. O engajamento do Nunes é 7,54, o do Boulos 25,78. Na verdade, o engajamento de 7% não é ruim. É um engajamento considerado bom, né? Assim, eu considero, por exemplo, se eu estiver analisando um perfil qualquer e tiver um engajamento de 7%, eu falo, ó, tá bom, não tá ruim. É claro que período eleitoral é outra coisa, né? Mas o engajamento de 25, de 26 é muito alto. Então, se a gente tem 3 boas notícias. Primeiro, de forma geral, o Boulos está dando um baile no Nunes nas redes sociais. Segundo, ele está muito bem no TikTok, que é um público que o Boulos precisa trazer e que é um público que é próximo à linguagem do Marçal. E terceiro, esse engajamento monstro. Agora, qual que é o senão? Redes não significa imediatamente votos. Senão, o Marçal tinha tido 120% dos votos no primeiro turno, né? Então, assim, temos esse senão, entretanto, a gente sabe da importância das redes sociais hoje, porque se não fosse redes sociais, Marçal também não teria tido nenhum voto, né? Se redes sociais fosse voto imediato, ele estaria com 120, mas se não fosse redes sociais, ele tinha tido 2%, né? Então, é muito importante isso, e isso pode fazer a diferença. Perfeito. Se o Boulos conseguir manter durante o segundo período, mesmo que não seja esses 25%, 26%, mais um engajamento bastante alto no Instagram nesse segundo turno, isso pode ser um fator de peso na conquista de votos.